Terceira tentativa no outro celular. Tá um pouquinho escuro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Amor, o seu celular é escuro assim mesmo? Tá escurinho, não tá? Estranho. Mas tá bom. Priscila entrou. Bom, gente, vou falar de novo, porque isso aqui depois, essa live, ela vai pro YouTube, vai ficar aqui disponível no IGTV e no Spotify. É a Conversa com o Acadêmico. A minha convidada é a Priscila Gonçalves. A gente vai bater um papo hoje sobre a trajetória acadêmica dela, que é bem diferenciada. E a gente acredita que vai ser um conteúdo que vai estimular pessoas, que vai ajudar as pessoas a trilhar o seu caminho, tá? Então eu vou chamar ela aqui para ver se agora vai dar certo, para a gente poder bater esse papo. A internet nos ajuda. Espero que sim, que vai ser um bate-papo bem legal. Terceira tentativa. Dúvida se era a minha internet ou a internet, a sua internet. Porque aqui os meus amigos dizem que a minha internet é da Xuxa. Entendeu? O pessoal não Entendi. respeita a gente, entendeu? Dizendo que. Aí, porque assim, às vezes a gente tá. Mas normal, eu estava aqui vendo outras coisas, vendo filme, vendo série, e estava tranquilo. Então, falei assim, bom, Não, a não é. minha também. O Alexandre aqui, que é meu técnico, entendeu? Sim, Particular. é particular. É muito particular. Ele falou que tava bombando. Acho que foi no celular. Aí ele foi me deu o dele. Até a imagem tá diferente, porque eu tô com o celular dele. Mas vamos lá, que a gente tem conteúdo para Vamos de trazer. tempo. Lembrando, gente, que eu quero escrever um artigo depois e ela finaliza essa série de conversa com especialista e acadêmico. Então, Pri, desculpa, mas começa de novo, fala pra gente aí o lugar que você está, a universidade que você está, por que que você está, como é que está a sua vida acadêmica? Fala aí pra gente. Vou começar diferente, então, da última Fica à vez que eu falei. vontade. Não foi gravado, está sendo gravado Que agora. bom, que bom. Então, eu estou em Portugal, como a Adri falou, a doutora Adriane. Como a Adri falou, eu estou em Portugal, eu estou próximo ao Porto. Hoje eu faço enfermagem, faço licenciatura em enfermagem na Escola Superior de Enfermagem do Porto. Estou no terceiro ano, aqui são 4 anos, estou no terceiro ano. E aí falando um pouquinho sobre. Aí você pensa assim, ah, mas você começou já aí, como é que você foi para aí? Ela até falou sobre isso. Então, a história é longa. É É muito só um pouquinho interessante. longa. É muito interessante porque às vezes eu estou conversando com alguns colegas meus daqui. Ah, mas como é que você veio parar aqui? Aí eu falo, que às vezes eles estão falando alguma coisa de, porque acho que tal campo de estágio vai ser meio esquisito. Eu falei, então, eu já passei por um campo assim no Brasil. Ué, mas você. Aí eu falei, então, a história é longa. Aí às vezes Senta, eu que lá falo vem assim, história. vamos ver se você. Aí, se você por exemplo, às vezes uma conversa rápida. Mas aí, por exemplo, a pessoa pega o trem comigo. Eu falei, então a gente vai ter um tempo para conversar, que aí eu posso te contar com mais tranquilidade. Eu comecei minha graduação em 2005. Nossa, em 2005, na UFRJ, foi minha primeira matrícula. Só que tive muitas questões ali, tanto de questões familiares, quanto questões emocionais, no sentido de desânimo, de confusão, se era aquilo mesmo que eu queria, ou se não era. Eu sei, eu acho que assim, foi um conjunto de fatores. A Adri acompanhou esse processo todo. Acho que foi um conjunto de fatores. E a verdade é que acho que tudo isso foi norteado pelo fato de eu não ter, na época, certeza daquilo que eu queria. Né? Então, não havia motivação para ir, sabe, para ser mais firme, para ser mais dedicada, para enfrentar as barreiras e os obstáculos que existiram. E quando chegou no sétimo ano, perdão, no sétimo período, a faculdade, a UFRJ, me jubilou. O que é o jubilamento? O jubilamento é quando a faculdade fala assim: você está convidada a se Não dá retirar mais não, não dá mais não não. queremos mais você aqui. Então foi isso que aconteceu. A UFRJ me convidou, né? Na verdade, cancelou a minha matrícula. E eu, né, estando no sétimo período,
lá na UFRJ são 8 períodos a enfermagem, e eu tive que me retirar. E isso aconteceu quando foi, e eu decidi na época, até pensei em fazer O serviço sétimo social. período, né, Pri? Muito Isso. duro, né? Foi um processo Até muito duro, né? Eu até pensei na época, né? Eu não quero mais saber disso, eu vou fazer serviço social. Comecei a pensar em outras possibilidades de curso, até que trabalhei num lugar em que eu tive que usar alguns conhecimentos que eu tinha de enfermagem sem especificamente exercer a enfermagem. E eu pensei assim, cara, eu tenho conhecimento, eu realmente gosto da área, eu acho que eu realmente tenho vocação para isso, é isso que eu quero. E falei, não, mas eu vou fazer faculdade. Aí eu lembro, e eu pulei essa parte da história, que eu pensei assim, a melhor particular que eu tinha que trabalhar, né? Então a melhor particular de enfermagem é a Veiga de Almeida. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o Enem, né? E que é a prova para quem está às vezes aqui em Portugal, em outro lugar, que é o Exame Nacional de Acesso à Universidade. E eu pensei, vou tentar o Enem porque eu consigo uma bolsa, porque esse exame permite bolsas de 50%, 100% para alunos para universidades particulares. Eu pensei, eu consigo uma bolsa de 100% para, vou tentar, a bolsa de 100% para veia. E aí eu lembro que fiz, né, estudei, claro que não fui para cursinho, nada disso, né, porque não tinha dinheiros. E, então, assim, peguei o que tinha, o material que tinha, assim, fui agraciada com muitos materiais, né, e quando saiu a nota, aquilo que eu tinha imaginado que poderia ser. E quando eu vi minha nota, eu falei assim, cara, eu tenho nota para tentar novamente para a UFRJ para enfermagem. Eu vou voltar para o mesmo lugar. E eu lembro, assim, muito interessante porque eu estava com o meu histórico de quando, da matrícula anterior, e eu olhei e aquilo gerava uma dor tão grande, porque realmente eu vivi um luto, eu vivi uma perda. Isso é uma verdade. E eu olhava aquilo dali, não, eu vou voltar. Eu vou voltar e vou retomar isso. E quando voltei, foi o que eu falei na outra live que não ficou gravada. Eu me sentia fênix, né, cara? Que eu cheguei e aí todo mundo, você voltou, o A que que própria fé. aconteceu? As pessoas ficaram de boca aberta, né? Foi assim, um negócio muito, tipo assim, não acredito. E algumas pessoas, né? Algumas professoras, tipo assim, como assim? Como você não era isso que falavam, mas você via na cara da pessoa, como é que você teve essa audácia de, Verdade. né, de depois de tudo isso voltar e tudo mais. E eu tive maior audácia porque eu como tinha cursado até o sétimo período, na mesma faculdade, com o mesmo curso, eu tentei aproveitar todas as disciplinas que eu tinha cursado. E aí começou, né? Acho que ali eu fui tão forjada, tão trabalhada, tão aperfeiçoada, tão, sabe, me vi muito mais resistente do que eu era, porque a UFRJ não me liberou de tudo que eu tinha cursado. Na verdade, não me liberou de muita coisa, muita coisa. E tive que entrar com um processo para tentar exercer esse direito de ter aquilo que eu tinha cursado na mesma universidade, no mesmo curso. Foi bem É. difícil. Recebi muitas portas e aí dizia assim, não, você tem que falar com cada professor. Eu ia lá na humildade, literal, assim, cabeça lá embaixo. E batia, às vezes recebia um não, e engraçado que assim, no início aquele não me entristecia, depois aquele não parecia que me fortalecia ainda mais, porque eu ia com mais gana, sabe? Mas foi muito, muito trabalhoso, foi muito Foi um desgastante. desafio, né? Um tempo trabalhoso, um tempo de. A Foi, reconstrução é muito difícil, né? Nesse processo, né? exatamente. E assim, e foi desgastante, porque eu comecei a me ver novamente mais tempo ali do que eu deveria estar, né? E não conseguindo cursar as coisas, porque lá na UFRJ, aqui não é assim, em Portugal não é assim, na ESEP, não, que é o nome da faculdade, é a Escola Superior de Enfermagem do Porto, onde eu estudo, mas chamamos de ESEP. Na ESEP não é assim, na ESEP não tem cadeiras que são pré-requisito umas das outras. Você cursa a cadeira que você quiser. Claro que ele tem um plano sugestivo, né? Está ali sugerido. Mas você cursa o que você quiser. Na UFRJ, não. Na UFRJ, ela tem uma série de pré-requisitos. Uma é pré-requisito da outra, da outra, É, da vai outra, da prendendo uma outra, da disciplina na outra, da outra, e você não pode fazer uma porque está presa na outra. Isso é outra. muito comum aqui. E o interessante era que, assim,
no sétimo período, eu já era praticamente uma enfermeira. Essa era a verdade. E eles queriam que eu fizesse o ciclo básico de quem tem, acho que o Matheus é da área, o Matheus é da Unirio. E era de fisiologia, parasitologia. Aí eu lembro que uma vez eu virei para uma professora e falei assim, com todo o respeito que eu tinha, eu falei assim, com todo o respeito, se a senhora, nesse momento, que é uma enfermeira, ela tinha mais ou menos a minha idade, voltar, ir lá fazer uma prova, que eles queriam que eu fizesse uma prova geral do conteúdo, tipo uma prova só do conteúdo todo de cada disciplina. Eu falei, se a senhora fizer uma prova dessa de parasitologia, a senhora passa? Claro que não, né? Por quê? Porque não fazia sentido. Mas eu entendi que eu não me percebi como vítima dessa história toda, né? Isso foi todo um processo de reflexão, de autorreflexão, porque a gente sempre vai tender a se achar vítima, e se a gente se acha vítima, a gente paralisa. E Isso. ali eu fui e fui ali lutando nesse processo todo. E foi, a verdade, a Adri, ela sabe disso, porque ela já me chamou aqui, porque foi um negócio muito difícil, gente. Eu não Uhum. sei nem como é que eu tô aqui, a verdade é essa. Por que você tá aí? Não É, sei, caí aqui de não sei, paraquedas. gente, Não, tem um caminho. tem, claro que tem, mas assim, a vontade que dava, muitas vezes era desistir, mas eu falava, não, eu cheguei até aqui, eu vou continuar. E eu sempre lembrava o seguinte, que eu tinha voltado para o lugar onde tinha sido o meu luto e a minha perda. Então eu falei, não, não é possível que isso fique dessa maneira, sabe? Há de ter uma recompensa para isso, porque eu acredito nessas recompensas. E eu vim, e aí quando foi em 2019, em 2018, na verdade, eu planejei uma Desculpa. viagem voluntária, porque faço parte de uma igreja, e planejei uma viagem voluntária para Portugal. E consegui fazer essa viagem em 2019, no início de 2019. Cheguei em Portugal e falei, meu Deus, que lugar! A verdade é que o meu coração se apegou muito a essa nação, sabe? E aí você pode perguntar, você vai ficar aí? Não sei ainda, gente. Eu sei que eu tenho um tempo para ficar aqui, específico que é, né, universidade, quero fazer pós e tal. Mas eu vou seguir onde as oportunidades forem me levando, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a pesquisar a possibilidade de estudar aqui. Pensei no mestrado, pensei na pós-graduação, mas eu vi, isso é uma dica interessante para quem está cursando faculdade, para quem está na academia, na graduação, e para quem também está na pós-graduação ou mestrado. Para você vir para Portugal na verdade, dar continuidade aos seus estudos, você tem que ter a validação da sua graduação, ou seja, Portugal tem que considerar que o teu diploma ele é válido, né? E é uma questão complicada porque há uma diferença grande de carga horária e de acreditação. E eu olhei tudo isso antes de vir para cá, antes de tentar, na verdade, né? E eu pensei assim, porque eu tinha pensado em vir para fazer o mestrado. E eu pensei assim, bom, eu tô nessa batalha, eu pensei, tô nessa batalha toda, nessa coisa toda de pedir a dispensa das disciplinas que eu já cursei na UFRJ. Aí eu acabo de fazer isso, eu acabo de cursar essas que faltam. Depois tem que vir para o mestrado. E aí tem que esperar validar o diploma. Eu conheço uma menina que ela é doutora já, ela fez doutorado no Brasil e ela veio para cá para fazer pós-doc. E aí pediu a validação de tudo, graduação, mestrado, doutorado. Ela teve a validação do doutorado, ela teve a validação do mestrado, mas não validou a graduação. É mesmo? Uma escola daqui de enfermagem, para onde ela pediu a validação, não validou. Exigiu que ela fizesse algumas disciplinas. Então, ela está tendo que fazer as disciplinas. E Cara, aí é cerca de 1 ano e pouco, 2 anos. muito boas essas informações que você está dando. Muito boa. Para quem Entendeu? tem Então, interesse, né? e aí o que, que eu fiz? Eu pensei assim, bom, se eu esperar terminar, vou ter que ficar e depois para ir para o mestrado. Depois que terminar, eu ainda vou ter que fazer não sei quanto tempo esperar de validação da universidade. Eu pensei, bom, e entrou a Rita aí, oi Rita. A Rita é minha colega de faculdade. E aí, minha companheira de trem, Seja que bem-vinda, é Rita. comboio, que aqui é comboio. E aí, eu pensei assim, eu vou ter que fazer validação, vou fazer o mestrado. Eu fiquei assim, bom,
sabe de uma coisa? Eu vou procurar para ver como é que faz a transferência. Falei, vou ver isso aí, negócio aí, essa transferência Ao invés aí. de perder tempo na questão da validação, né, você resolveu se Isso, porque eu falei, transferir de universidade. aí eu comecei a viajar. Falei, bom, me formo logo lá. O diploma já vai ser europeu e aí eu já vou poder rodar o mundo, já vou poder fazer sei lá o quê, sei lá. E aí eu comecei a dar uma surtada, né? Falei, meu Deus. Aí eu fui, comecei a pesquisar quais eram as melhores universidades, porque eu pensei o seguinte, e aí não entendo como soberba, eu entendo como continuidade. A UFRJ é uma das melhores universidades do Brasil, é a segunda melhor, a primeira melhor, ela fica ali, terceira, ela fica ali naquela escadinha ali, né? Se eu estava saindo da melhor universidade, uma das melhores universidades do Brasil, eu tinha que ir para uma universidade muito boa também, porque Isso eu entendo aí. que é continuidade, né? E eu falei assim, bom, aí eu vi, olhei e conheci a ESEP, que é assim, olha, realmente, depois às vezes eu tô aqui, né? Essa semana, inclusive, foi uma semana muito difícil para mim, e eu fico assim, gente, aonde eu fui amarrar meu bode? Caraca, mano, por que eu fui fazer isso, gente? Por que eu não escolhi uma faculdade mais fácil, mano? Meu Deus do céu. E aí, escolhi a ESEP, vi como é que acontecia todo o processo de documento, de tudo mais. E foi uma correria em cartório. Nossa, mas foi um negócio. E poucas pessoas sabiam disso, porque eu falei assim, eu vou manter isso. Mas isso é muito bom também, gente. Você manter a descrição do negócio, entendeu? Porque quando o negócio vai, aí todo mundo fica assim, caraca, que maneiro e tal, mas quando você vai falando muito para as pessoas, né, nem todo mundo compartilha da mesma motivação que você. Alegria, né? Alegria. E aí fui gerando tudo isso, e me candidatei do Brasil por internet e pensei assim, bom, eu estou concorrendo com os portugueses, que têm o mesmo currículo, né? Eles seguem o Tratado de Bolonha, então é a mesma grade curricular das universidades, eu estou concorrendo com eles, estou concorrendo com outras pessoas que quiserem vir para a universidade. Então, eu estou de fora, como vou dizer, vai ser realmente algo absurdo se acontecer, mas se acontecer, eu vou entender que é uma oportunidade que eu não posso desperdiçar, vou entender mesmo como algo de Deus mesmo, né? E que eu preciso ir e não olhar para trás. E foi isso, e fiquei esperando num desespero, né? Aquela coisa de, meu Deus, não sei se vai, não sei se vai. Aí pensei assim, mas você tinha dinheiros? Não, gente, não tinha nada. Então eu falei assim, se eu for, tudo vai acontecer, né? O que eu tinha, na verdade, que ainda tem, que ela deve estar por aqui, que é a minha amiga Joana, que quando eu vim para a viagem voluntária, né, com relação à igreja, Joana foi uma amiga que eu fiz. Joana é como minha irmã. Ela está aqui, qualquer coisa, eu chamo Joana para fazer uma participação especial, ela deve estar de pijama. E tinha a Joana, que a gente já tinha conversado sobre a possibilidade de ficar na casa dela e tudo mais, a gente sabia que ela era minha amiga, e tinha as pessoas da igreja com quem eu tinha feito amizade. Então, eu tinha alguém, era uma rede de apoio que eu tinha construído quando eu vim pela primeira vez. Então, isso também é Isso. importante, porque eu vejo muitos brasileiros vindo sozinho para cá, sozinho mesmo, sem nada, e o que acontece também muito é que os brasileiros não se envolvem muitas vezes com os portugueses. E, cara, se você não se envolve com a pessoa da terra, é difícil. E aí esses brasileiros começam a encontrar vários defeitos e a ver vários, porque lá no Brasil, que aí começam a exaltar no Brasil e a falar mal dos portugueses de Portugal. Aí tu pensa assim, bom, se tu tá falando mal, por que que tu tá aqui então? Né? Pois é. Então, assim, mas é tudo por quê? Porque não consegue se adaptar e começa mesmo a reclamar. Isso, enfim, isso aí é outra história que eu falei aqui, mas voltando. E, e eu fiquei aguardando o resultado e, enfim, eu fui realmente aprovada e tava lá o meu nomezinho. E foi uma coisa que, assim, minha mãe, claro, sabia, né? Minha mãe me apoiou e minha mãe falava assim, muito interessante, porque é uma visão muito interessante das pessoas de quem amamos e como é importante esse tipo de estímulo, né? De incentivo. A minha mãe, quando eu conversei com ela, que eu ia pedir transferência para cá, minha mãe foi e falou assim: foi por isso que você não se formou aqui no Brasil. Foi por isso Porque que tinha você esse não se formou propósito. aqui. Porque não era para ser aqui. E aquilo mexeu, sabe, comigo. Eu não tinha nem colocado ainda a minha candidatura. Eu fui conversar com ela sobre isso. E aí foi meio que mais do tipo, vai, vai. Um estímulo, né? Isso. E
cheguei, e, na verdade, eu passei, né, e comecei todo o processo. E aí é um negócio que fui na UFRJ pegar os docs todos, né? Ah, por que que tu tá indo embora? Então, e aí aquele, novamente, gente, é muito engraçado, porque é do tipo, gente, a menina teve a matrícula cancelada, primeira matrícula cancelada. A gente fechou todas as portas para ela, mas ela conseguiu ir para outro país, cara, na Europa. E aí você fala assim, Priscila, tinha gente, porque nessa época eu liderei um grupo de. Nessa época que eu estive na UFRJ pela segunda vez, eu liderei um grupo de pessoas que se reuniam, né, para estarem juntos, para conversarem, compartilharem coisas de Deus, inclusive, e principalmente, né? E as pessoas viravam assim para mim: eu não sei como você consegue permanecer. Eu não sei como você não desistiu ainda. Mas era a certeza de que tinha algo melhor. Aqui também não está sendo fácil, né? Porque às vezes as pessoas olham assim, ah, porque está na Europa, ah, porque não sei o quê. Pô, gente, a exigência é muito maior, né? E, Dri, se a gente tomasse os nossos cafés, você ia me bater muito, né? Porque as exigências são maiores e a necessidade de disciplina é maior e as frustrações da mesma maneira também são grandes e há fracassos sim, mas o que faz a gente permanecer é a gente saber que tem algo melhor, é que tem algo bom esperando, é que vai valer a pena de verdade, entendeu? Então, assim, eu acho que o que me fez permanecer é saber que tinha algo que ia valer a pena no final, que tem algo que vai valer a pena no final, né? Que vai ser algo honroso de verdade. E essa é a minha expectativa. A expectativa engraçado que quando eu comecei pela primeira vez nesse processo da graduação, quando tinha a primeira dificuldade, eu parava, assim, primeira barreira, algo que me travava, eu parava, começava a chorar, chorar, inclusive com a escrita. A escrita é um desafio para mim, sempre foi. Embora eu tenha uma facilidade muito grande para escrever, a Adri sabe disso. Eu escrevi muito grande. Só que quando eu vou escrever no nível da academia, há uma insegurança. Academicamente, precisa de É outro técnica, lado, precisa de disciplina. exatamente. E aí gera uma insegurança, gera uma série de coisas. Então, assim, é um desafio. E eu lembro que quando apareceu a primeira dificuldade lá da primeira vez que eu cursei a universidade, a sensação no meu coração era, cara, eu começava a chorar e falava, não tem jeito, não tem saída, não tem jeito, não tem saída. Hoje, quando acontece alguma coisa, eu acho que porque eu levei tanto na cara, quando aconteceu alguma coisa, eu falei, tá bom, tá, não se pode mudar isso. Então, como é que a gente vai resolver assim para frente? Tá, vou contornar isso aqui, depois a gente resolve ali, a gente faz assim, tá bom, então, tá. Eu acho que a gente vai aprendendo, depois de tanto superar as situações difíceis, a gente vai aprendendo a encontrar saída onde não tem. Onde antes a gente não via, e uma coisa também que a gente vai aprendendo é fazer autorreflexão. Ontem uma professora conversou comigo, não foi uma conversa agradável, mas ela conversou comigo e a gente sempre tenta tirar coisas boas, né? Quando ela falou algo, ela falou assim, Priscila, faça a autorreflexão, começa a perceber as barreiras, porque a adaptação cultural aqui é real, né? Por exemplo, a gente tem algumas concessões no Brasil que aqui não se tem. Regra é regra, entende? No Cultural, né? Brasil, isso. No Brasil, a gente tem muito jeitinho brasileiro em várias áreas, em várias. Tanto que nós somos os mestres da gambiarra, essa é a verdade. Eu faço uma gambiarra que o pessoal, gente, como é que você conseguiu fazer isso? Gente, tá no sangue, é o É tupiniquim falando brasileira. forte. Mas, cara, não dá. Existem regras e burocracias e muitas questões, não apenas na academia daqui, mas em vários setores, é aquela regra e acabou. Sabe? Não tem tipo, ah, não, o prazo pode. Não, o prazo é esse. Ah, não, porque. Não, tem que ser assim, porque tem que ser desse jeito. E isso, para gente que está adaptado a viver de uma forma diferente, é bem delicado e é difícil, né? Às vezes, sempre há embates. Então, a autorreflexão é não no sentido de ver o problema. Ah, não, o problema é esse, mas por que eu tenho dificuldade de me adaptar a isso?
Por que eu tenho dificuldade de fazer dessa maneira? E uma das questões que eu tenho refletido sobre a questão da escrita, principalmente nessa semana, por que às vezes eu travo? Não é por falta de inteligência. Não estou sendo soberba, mas eu sei que eu sou inteligente. Para Sim, glória, né, para nem glória de de Deus. leitura, nem de conhecimento. É, mas eu sei disso, né? Eu não estou dizendo. E se eu disser que eu não sou inteligente, é mentira. Né? Eu vou estar tendo uma falsa humildade. Não é isso. Isso não é certo. Mas o porquê que eu me travo? E eu comecei a perceber que, na verdade, eu tenho medo de falhar. E por medo de falhar, eu nem tento. Porque eu acho que não tenho. Não é que eu não seja Se inteligente, auto-sabota, né? mas eu acho que eu vou errar. Então, e eu não quero que as pessoas vejam o meu erro. Então, eu, por medo de falhar, olha isso, de admitir a fraqueza diante das pessoas, eu não vou. E eu não consigo construir muitas vezes e entregar coisas e tudo mais. E aí eu comecei a refletir. Então, assim, a maturidade também faz isso, né, Adri? A gente vai ficando mais velho É. e vai refletindo mais sobre isso. Mas eu acho que a autorreflexão é importante em todo esse processo acadêmico. Porque a gente, às vezes, é convidado a entrar na rotina, na loucura da academia. E entrega de trabalho, entrega de prova, e não sei o quê, e você vai naquela loucura toda na tua própria rotina. Tem gente que trabalha, estuda, e fica naquela coisa que a gente não para refletir no que está fazendo. A gente não para refletir, sabe, na nossa motivação daquilo dali. A gente só quer ter. Não. Eu acho que às vezes a gente precisa fazer algumas paradas para autorreflexão. E eu não sei se eu deixei de falar uma coisa, se tem muita coisa para falar Não, ainda. foi. Não. É isso aí, eu quero assim pontuar algumas coisas que você falou que eu acho que é interessante para quem está ouvindo a gente agora e para quem vai ouvir quando estiver disponível no YouTube e no Spotify. O que que acontece? A Priscila, ela tem uma característica de resiliência, né, de perseverança, mas ela tem uma característica, ela sempre lutou com a questão da disciplina, né, porque é uma questão do comportamental que ela vem desenvolvendo, que ela vem trabalhando. Mas atrelado a isso, no primeiro momento, ela também teve muitas questões que atravessaram ela, né? Que acontece da nossa história. O que é isso, agenda? Aprendendo, né? Então, é muito boba. Ela também foi atravessada por questões que não estavam no controle dela na época. É porque ela falou bem resumido, né? Havia questão de saúde, ela cuidava de duas idosas, eram muitas coisas que atravessavam ela, questão da própria saúde dela. Que aí ela lutou muito para chegar no sétimo período, mas ela sabe que não foi uma coisa com qualidade. Então, mesmo quando ela foi jubilada, que é uma coisa assim para a UFRJ fazer, foi porque tinha esgotado mesmo, né? Todas as ela tinha quebrado, né, as regras de presença que são exigidas para quem vai entrar na universidade. É bom você entender isso. Há uma porcentagem tolerável de faltas. Se você quebrar isso, você é penalizado, né? Não tem negociação. Por mais até que se tente, mas tem uma hora que chega o limite. Mas a Priscila também entendeu, quando ela caiu a ficha dela, que eu tô falando também o outro lado, né? Que às vezes as pessoas vão se identificando. Quando a Priscila entendeu que ela realmente era vocacionada para essa profissão, que valia a pena para ela essa formação, quando ela voltou, ela entendeu que realmente ela perdeu muita coisa, ela queria restaurar, recuperar, mas aquilo que ela tinha aproveitado, ela queria retomar novamente, inclusive era um direito dela. Foi um processo muito grande. Foi interessante ela falar essas coisas, que pode ter gente vivendo isso. Você tem direitos, você tem deveres, mas também tem direitos na faculdade. Então, se você está retomando, você tem que correr atrás. A Priscila, uma coisa também muito interessante, que ela sempre fez os caminhos, ela sempre correu atrás. Tem gente que é muito acomodado. Ah, eu não sabia que podia fazer isso. Então, assim, você precisa se informar, como funciona o seu curso, o que você tem de dever, principalmente para você se organizar, porque muitas coisas a Priscila perdeu de repente porque ela não sabia que tinha esse limite, porque não tinha se informado. Então, é bom você conhecer seu curso, as regras do seu curso, as normas do seu curso e também os seus deveres, os seus direitos, né, para você poder correr atrás. Então, quando ela voltou,
ela já voltou mais pautada, ela voltou mais segura, ela sabia do que ela estava fazendo. Então, daí ela foi buscando crescer lá dentro. Então, a oportunidade de Portugal, ela viu como uma oportunidade que a universidade dela proporcionava. Mas por quê? Porque ela mergulhou para saber o que eu posso fazer, o que a UFRJ pode me oferecer, que porta ela pode me abrir. E aí ela buscou. Então é muito importante. Eu tenho até um vídeo no YouTube que eu falo, que é a iniciação científica, que eu falo que as ações precisam partir de nós, não chega na nossa mão. Né? Essa possibilidade dela poder ser transferida, ela se interessou, ela buscou. Então é importante a gente fazer isso. Então a Priscila ela traz essa experiência de uma pessoa que vai atrás, que busca saber o que ela tem de direito, o que ela pode adquirir, por isso que ela foi avançando. É, é... Agora eu queria que você falasse para mim como que você sentiu a diferença que a gente tem aqui no Brasil, né, o UFRJ, as universidades públicas, tem aqueles métodos, né? Nas disciplinas, apresentação de seminário, ou aí você escreve um texto final para encerrar uma disciplina, geralmente um trabalho final, e aí também, muitas das vezes, a gente toma pau porque a gente não sabe das regras, e aí o professor, quando corrige, já corrige, a gente aprende com a correção muitas vezes, né? Tem o estágio, que a gente escreve relatório, o relatório de estágio é uma escrita acadêmica. E aí você foi para Portugal, você falou para mim que são coisas bem diferentes, as maneiras como eles trabalham. Como é que é a escrita acadêmica aí? Durante a tua formação, você escreve trabalhos, você apresenta texto final para cada disciplina, ou é só seminário de apresentação, ou aulas práticas? Quais são, assim, que você pode pontuar rapidamente as diferenças? O que você achou de difícil? Onde você está travando? Por que você está travando? Fala aí pra gente. Vamos lá. Inclusive, você falou da questão dos direitos, só para finalizar, é muito interessante porque quando eu cheguei aqui, lógico que eu ia pedir dispensa de tudo que eu tinha cursado, né? Na minha segunda matrícula, que era vigente na UFRJ. O interessante é que você vê como é diferente, né, a mentalidade. A ESEP me liberou só não me liberou da parte prática, porque a carga horária daqui é muito maior do que a daí. Mas ela me liberou de quase tudo que eu cursei na UFRJ. A ESEP Considerando saber, valorizou, né? a ESEP valorizou mais o meu currículo do que a própria UFRJ quando eu voltei. Então, Pediu isso é muito dispensa das interessante porque disciplinas, né? é a mentalidade do país desenvolvido. Essa é a grande verdade. Com relação, acho que. Ô, minha amiga, o negócio é tenso. Mas eu vou explicar resumidamente, né? Tentar resumir. Eu cursei algumas disciplinas que são do ciclo básico, e essas disciplinas elas tinham teoria. Na teoria, a frequência não é obrigatória, que frequência que eu digo assim, presença não é obrigatória, mas tem as orientações teóricas e as teórico-práticas. Nas orientações teóricas, nós conversamos, um professor orienta, isso foi o período passado, né, o ano passado, que aqui o ano letivo é que nem nos Estados Unidos. Começa em setembro e termina em julho. Então a gente começou o ano letivo agora. E a Paulinha, oi Paulinha. E aí, quando foi no ano passado, que foi agora no semestre passado, a gente fazia em grupos. Eram disciplinas que a gente fazia em grupos. Então, eram grupos de 8, de 7 pessoas, e o professor nos orientava como grupo. E nós montávamos ali um trabalho. As regras estão todas no Moodle, que eu não sei pronunciar direito ainda, estou no processo. E ali tem a regra da escola, todas as regras da escola, formatação, ordem, tudo, tudo da escola. Claro que o que rege, enfim, está tudo ali. São normas diferentes das normas que a gente está habituado no Brasil, que é a BNT, mas Uhum. são as normas da escola e a gente tem que se enquadrar naquilo dali. Então, a gente se reúne com o professor nas orientações teóricas, nas OTs, e ele vai nos norteando, mas é sempre num processo de interrogativa, do tipo, tá, mas por quê? Mas por que que você está pensando isso? E nós trabalhamos muito aqui com diagnósticos de enfermagem.
Então, é o tempo todo fazendo diagnóstico. Mas por que você está dizendo isso? Mas por que que é esse diagnóstico? Mas qual é o dado que suporta esse diagnóstico? Mas esse dado é o que... Então, assim, são vários detalhes. Para quem não está habituado a isso, a verdade é que eu não tô habituada a isso no Brasil. A gente falava sobre diagnóstico, tá show, mas, sabe, sempre com um livrinho ali de diagnóstico, mas não essa coisa tão intrínseca, sabe? Do tipo, cara. E aí e tem a questão do trabalho em grupo, com pessoas diferentes. E tem uma questão muito importante também, porque o pessoal acha que a gente está em Portugal e porque é português é igual. Não, gente, não é igual. É completa, tem muita diferença. Palavras são escritas diferentes. Então, às vezes, eu escrevo e eu botava para o grupo, sempre às vezes pedia, né? Os dois trabalhos em grupo, três que eu fiz, eu sempre pedia para eles corrigirem. Porque eu falava assim, gente, aí, por exemplo, já teve professor que falou assim, mas não foi nem eu que escrevi, não foi a minha escrita, foi a escrita de outra pessoa. Que a pessoa foi, escreveu, e aí o professor falou assim, olha, esse português é português brasileiro. E aí eu fico, cara, e como é isso? A gente que vem para cá já. Porque quando a pessoa vem para cá no segundo grau, é uma coisa, né? A galera vai aprendendo na escola, o português de Portugal. Mas a Imagina, nova ortografia não inclui todos Amara. os Ó, países que falam português? uma coisa que é. Pra gente, a gente escreve muito aqui, né? Que no Brasil é registro. Aqui é registro. É mesmo. É, amiga. Isso é um detalhe só. Sim, Um, imagino. um Gente, que detalhe só. loucura escrever a sua própria língua de outra forma, é muita loucura. Exatamente. Então, assim, você vai adaptar. Ah, uma coisa interessante também. Aqui o tu é informal. Ah, tá. O você é formal. Até mesmo na linguagem. Quando eu falo mandaste isso, fizeste isso, é porque você é minha amiga. Se você fosse. Isso para mim é uma loucura, dá nó na minha cabeça quando eu falo com o Imagino. paciente, porque a gente está atendendo, né? E aí, às vezes, eu quero falar, tentar me Mais adequar, formal. eu falo tu com o paciente, aí, entendeu? Então, do tipo, é complicado. Você também tem que se adequar àquela realidade da. A gente tem que se adequar à realidade da cultura, tem que tentar Isso falar o aí. português de Portugal. Senão, nunca vou me inserir em nada. E a aceitação também é diferente, essa é a verdade. É Mas diferente, na né? A hora de gente tá. você escrever os seus trabalhos, eles cobram português de Portugal. Você tem que Claro, colocar claro, dentro das normas da universidade local e o claro. português de Portugal. Mas as apresentações de trabalho é no mesmo formato aqui, no sentido assim, é um texto acadêmico no final que você apresenta, um relatório, ou é seminário, Então, como é que é? nesses trabalhos em grupo, nós fizemos em grupo, apresentando em PowerPoint, normal. No trabalho que a gente fez, que agora a gente já está no estágio, o ensino clínico, nós escolhemos um paciente e fizemos toda a parte, fizemos aqui, ó, coleta. Aqui é recolha, entende? Então a gente fez a coleta dos dados e começou aí apresentou mesmo um relatório. Então não tinha os modelos são os modelos da escola, não são modelos que são universais ou que são, não, são modelos da escola e a gente segue Mas é um aquilo ali. relatório, você tem que escrever tudo que aconteceu dentro Sim, daquelas sim. normas ali, E né? tem um negócio interessantíssimo, porque a escola é frente ao seu tempo, né? Eu, não, eu gosto muito da minha escola, sendo sincera. Me sinto muito orgulhosa. Arranca meu couro, me frustra muitas vezes, mas eu sinto orgulho. Eu me sinto, eu sou orgulho, assim, tenho orgulho de fazer parte disso, sabe? Sim. Porque, por exemplo, a faculdade tem um boneco virtual que a gente pode treinar coisas, entendeu? Treinar cuidados com boneco virtual. A faculdade tem uma plataforma que a gente faz os diagnósticos que nos dá os diagnósticos de enfermagem, que vai, cara, é uma plataforma sensacional. E ali a gente coloca, dentro daquela plataforma, a fundamentação teórica daquilo que a gente fez sobre os dados. Ela tem uma parte de fundamentação teórica para a gente fundamentar. Por exemplo, o utente que eu escolhi, ele tinha obesidade, tinha uma ferida traumática e tinha hipertensão. Então, eu tinha que falar sobre todos esses pontos É você que para escreve lá, fundamentar desenvolve isso. essa E a gente escrita. escreve daquele jeito que é o normal, né? Que a gente está habituado. Faz uma recolha, vê artigos e tal, e
Só que assim, sem aquela ordem que a gente está habituado, lembra essas coisas que você sabe muito bem que são, sem essas regras, né? Eu acredito que isso vai acontecer mais à frente, porque no próximo ano, porque é o quarto ano, e eu acho que talvez eles nos preparem para a questão da pós-graduação e para o mestrado, né? Que a Aí escola tem também. TCC? Não, Como é que não. vocês encerram o curso? Eu ainda vou descobrir. Mas só sei que o TCC não existe. Eu sei que nós vamos passar pelo. Porque agora, diferente da UFRJ, a gente teve a parte teórica, né, de sala de aula até o semestre passado. Agora é só estágio. Então, eu não Tá. sei como vai ser feito, e aí tem Deve esse ser os estágio. relatórios de estágio, né? Que Eu vão te acho que sim. validando, né? Em cada área específica. Eu acho que sim, mas eu não sei se tem alguma, como vou dizer, se tem algum ensaio nesse sentido, sabe? Para o mestrado, para pós, eu acho que sim, porque a faculdade, a escola tem mestrado, tem doutor, aqui é doutoramento. Mas as aulas teóricas Aí, que você aqui não é trabalhou. doutorado, aqui é doutoramento. Ah, é doutoramento. Fala. Modifica. Nesse período que você fez as disciplinas teóricas, você precisou entregar trabalhos escritos? Como é que foi essa produção acadêmica para finalizar a Não, não, disciplina? foram só essas mesmo que eu te falei, que a gente teve que apresentar e foi em grupo e nós fizemos também Seminário. escrito. Claro que assim, o fato de ter, e isso é uma coisa que eu falo mesmo, o Brasil ele tem uma produção científica muito intensa e É. grande. Tanto que nós aqui estudamos artigos que foram publicados no Brasil ou de brasileiros que foram publicados fora. O Brasil tem isso, como vou dizer, Consistente, né? Bem mais isso consistente. muito sólido. Agora, com relação à prática, e eu falo da qualidade, né, da prática daqui, é absurda. Na prática, aprendi coisas que eu nunca tinha aprendido antes, que eu falava assim, caraca, eu não sabia que, porque assim, por que você faz isso? Não é uma coisa mecânica, tudo é pensado, tudo há toda uma reflexão por detrás da prática, sabe? E que eu Sim. acho que talvez, não que no Brasil não tenha exatamente isso, mas é que a gente não tem tempo para refletir sobre o que faz. Quando a gente vai atender um paciente, um hipertenso, a gente atende. Isso para mim ainda é fantástico. Quando a gente atende um hipertenso no Brasil, a gente fala o que ele tem que fazer e tal, que ele tem que cortar isso, que ele tem que cortar aquilo, que ele tem que tomar medicação, que ele tem que fazer exercício físico e tal. Aqui, a gente aprende a identificar em que fase ele está do processo de adaptação, se ele ainda está na negação, se ele está numa pré-contemplação, em que parte que ele está e qual é ou se ele é responsável, se ele é negligente, se ele é autoguiado, e aí a gente vai intervir de acordo com as características do paciente. É um trabalho mais pessoal, né? Mais individual, respeitando mais as diferenças, né? Faz parte da cultura também, né? Então, assim, isso é Da muito país interessante. desenvolvido. Mas a Você questão participou, você participou de algum evento acadêmico aí? Não, Publicou aqui algum não. trabalho? Mas Não, aqui viu não. aí na Mas no universidade algum Brasil, movimento? não, mas no Brasil eu tinha feito, mas não, aqui não. Você não Aqui, viu nem como eu movimento aí na universidade? Não, porque é isso que eu ia falar para você. Aqui, o movimento de produção científica é depois da graduação. E eu já fiz, Ah, e eu não já fiz envolve os alunos de graduação. Caraca, que até problema. envolve. Eu até conversei com um rapaz que ele é envolvido, inclusive se a Rita ainda estiver aí, ela sabe quem é. E eu conversei com ele perguntando, né? Porque eu questionei, porque eu não via esse movimento aqui. E aí a gente que está habituado a essa realidade no Brasil, a gente perguntou, né? O único movimento que eu soube foi da minha colega que faz pós-doc, mas aí não conta. E aí eu perguntei a ele falou assim, olha, geralmente o aluno ele conversa com o professor e se oferece como voluntário, mas ele não entra como autor. Ele nunca entra como autor. Ah, Ele só entra como colaborador. não, você sabe por quê? Conseguiu Ainda entender eu essa acho que talvez eu lógica? descubra até o final do ano, talvez eu descubra, porque agora
Eu vou, por exemplo, agora eu vou eu vou para cirurgia. Meu próximo campo de estágio é a cirurgia. E eu vou ter contato com o coordenador do curso de graduação, que é da licenciatura. Ele que vai ser meu professor orientador lá. Então, pode ser que esse contato eu Será consiga que aí ter. não tem iniciação científica, como aqui no Brasil? Provavelmente não, nessa graduação não participa, Não só vi como ainda. voluntário. Não vi ainda. Interessante. O que eu soube foi que era colaborador. E isso me deixou meio assim, do tipo, que estranho. É interessante. Assim, eu sei que você está aí num recorte, né? Numa universidade, a gente não vai generalizar, né? Sim, Mas, sim. assim, é uma faculdade que valoriza a prática, né? Eu acho que, de repente, é por isso, né? Acho que investe, foca nessa prática, nesses estágios, né? Separam praticamente um ano só para isso, ou mais. Dois. E não tem, 2 anos, né? E não tem o envolvimento com a pesquisa, não possibilita para o aluno ter uma iniciação científica, que é algo que eu acho tão rico aqui para a gente, né? Que é os alunos da graduação participarem da iniciação científica, porque aí já ficam mais preparados para acesso ao mestrado, já começa a vislumbrar o que é, né, realmente a academia, se é aquilo mesmo que a pessoa quer. Interessante, né? Trabalho numa prática, mas não numa produção científica, como você mesmo falou, que percebe que não tem esse volume de produção científica, de artigos, como no Brasil a gente tem. Interessante, E gostei eu cheguei a falar de isso ver essa diferença. Não entendi muito, mas é uma diferença. eu cheguei a falar isso quando eu entrei, porque assim, foi o que eu percebi e depois eu só fui fazendo perguntas para reforçar aquilo que eu já tinha percebido. E Uhum, realmente o que eu sempre ouço é isso, que realmente eles sabem que a produção no Brasil é muito maior, é uhum. muito sólida, como você disse, e a produção aqui científica não é assim, sabe? Às vezes é até difícil para a gente, quando a gente vai procurar falar sobre um determinado tema, que a gente sempre tem que falar sobre a realidade de Portugal, né? No momento da Uhum. introdução e tal, a gente fala sobre. Existem muitas coisas semelhantes nessa questão de ordenar, de formatar os trabalhos por escrito, né? Porque Só isso é uma coisa existem meio que universal, entende? Tem universal, exato. introdução, desenvolvimento, conclusão, tem que ter uma estrutura lógica e Sim, coesa, sim, coerente, sim. isso não vai mudar. Exato, exato, Formatação muda, mas a estrutura não muda, em exato. qualquer Então, lugar. assim, Tanto que a gente aqui no Brasil publica para o exterior e a gente utiliza a mesma estrutura, não tem diferença. e aí, no tipo, a gente. O que eu tava falando? Até me perdi agora. Você estava falando É o sono, gente, que, perdão. que você estava. Já está tarde aí, né? Você estava Não, pode falando falar. que você percebeu que, mesmo usando a mesma estrutura, aí eu te interrompi falando isso. Não, é porque assim, tem lá a introdução e a gente. Ah, tá. E a gente Tem foi que falar sobre contextualizar Portugal, né? isso. A gente foi falar sobre um tema no ano passado, nesse semestre passado, que era sobre qualidade da enfermagem, qualidade dos enfermeiros. E aí a gente foi, e os artigos que o meu grupo achou foram artigos brasileiros. E aí começamos em São Paulo, né? E a gente começou ali a pesquisar, pesquisar. E aí o professor foi, falou assim: ah, mas eu quero um artigo português. E a gente falou assim, mas não. Da realidade portuguesa, né? Mas não tinha nada específico falando sobre aquilo. Então, o que eu percebo há uma necessidade e algo que precisa realmente mudar, mas eu acho que dentro da dinâmica deles funciona, entendeu? Eu acho que é Sim, mais sim, isso, com dentro da certeza. dinâmica deles funciona. E aí é isso, tipo assim, o fato de eu observei nos outros trabalhos que fiz. Agora não, porque agora foi muito diferente, plataformas e tudo mais. Mas no outro trabalho que fiz, como o modelo era parecido, como você falou, a estrutura era parecida, ficou um pouco mais fácil, né? Porque fui muito cobrada na UFRJ. Mas agora que veio uma coisa completamente nova, foi mais essa questão de ninguém sabia mexer na plataforma, Dri. Foi uma plataforma Uhum. lançada agora. Então, assim, a gente teve Uhum. que. Nem os É professores novidade sabiam. para todo mundo, adaptação, né? Então, isso foi bem complicadinho, sabe? Dos nomes e dos domínios, e uma série de coisas. Então, essa tem sido
a minha vida. Agora, assim, uma coisa que eu ia falar, as barreiras existem, né? Mas eu acho que e a gente sempre vai ser tendencioso no sentido de dar desculpas para justificar quando nós paramos, ou quando nós travamos, ou quando nós procrastinamos, que essa é a minha maior luta, né, para não procrastinar, porque por medo de falhar nos faz procrastinar. E a gente sempre dá muitas desculpas, e a gente precisa parar com isso, né? Porque aí quando a gente Isso para de aí. dar desculpas, a gente consegue resolver as questões que precisam ser resolvidas. E a E dentro. recompensa vem, né? E a recompensa vem. Exato, Quando exato. você tem um objetivo, você quer se tornar um profissional na área que você escolheu. Então você tem que se adaptar, mergulhar, conhecer, fazer o seu melhor, se disciplinar, fazer o que tem que fazer para você conquistar isso e poder ter a sua voz nessa área, desenvolver o seu trabalho nessa área. Então, vale a pena, mas é um esforço porque é uma escolha também, né? Por isso que é importante a gente fazer o que a gente gosta, aquilo que a gente realmente instiga a gente a fazer melhor. Eu até tenho uma frase que fala, que eu não sei de quem é, mas eu sempre lembro dessa frase: trabalhe naquilo que você faria de graça, né? No sentido de não receber nada por aquilo, de tão prazeroso que é. Que aí o teu trabalho rende, né? Então, inclusive, estudar sobre isso também. Então, é isso aí. Tem mais alguma coisa para falar, querida, que você queira acrescentar? Eu acho que assim, os acadêmicos que vão assistir, né? Porque eu acredito que alguns acadêmicos vão assistir que estão em diferentes fases da academia, né? Seja na graduação, no mestrado, no doutorado, que as barreiras elas vão realmente existir e que a gente possa continuar enxergando saída aonde muitos não conseguem ver. Porque não é que não tenha, é porque muitos não conseguem ver. Porque muitas vezes os imprevistos vão acontecer, né, Deri? A gente sabe É, disso. Por exemplo, um exemplo disso foi a live que estava agendada para dezembro, aconteceu um imprevisto que ninguém contava e a gente teve que se reinventar e fazer de outra maneira e se adaptar. E que você que está assistindo, que vai assistir, possa entender que a gente tem uma capacidade adaptativa muito grande, né? é Maior do maior que do a que a gente gente mesmo imagina. imagina. Exatamente. Verdade. E se adapte aos imprevistos que acontecerem, mas eu acho que o que eu tenho aprendido todos os dias é não parar. Porque nem tudo a gente vê as fotos, né? As pessoas olham, tá na Europa, ai, maravilhosa, olha ela plena de não sei o que lá, mas não sabe os perrengues, entendeu? Os momentos que a gente chora, os momentos que a gente quer do tipo assim, caraca, que maluquice, pra que que eu vim pra cá? Pra que que eu vim fazer isso? Meu Deus do céu. Entendeu? Do tipo, caramba, que não sei o quê, mas isso tudo, esse tipo de pensamento, você que está escrevendo, você que está cursando a faculdade, pensa assim, caramba, ou para que que eu fui, não fiz algumas coisas depois, por exemplo, tá terminando a faculdade, mas realizou outras coisas no meio do caminho também. E agora tem outras responsabilidades e fica, mas por que que eu não deixei para realizar isso depois da faculdade? Cara, você vai dar conta, entendeu? A gente vai dar conta, a gente só não pode parar. A gente vai se Isso adaptar, aí. a gente vai conseguir se organizar, a gente só não pode parar. Eu acho que essa é a maior lição que eu tenho tido todos os dias, é tipo, não para. Tem um amigo meu que ele é da Marinha e ele cantava a gente fazendo trilha para terminar, e eu, né, sou uma senhora quase idosa, né, mas sou uma senhora aventureira, uma jovem senhora idosa aventureira. E aí a gente subindo, eu lembro disso, que a gente subindo, eu quase morrendo, né? E aí ele falava assim, Pri, ó, vou cantar para você o que a gente canta lá na Marinha. Não posso parar. Não posso parar. Se eu paro, eu penso, eu choro. Não posso parar. É verdade. Se eu Mas paro, eu acho eu que penso, eu choro, é é, verdade. então Não pode parar. não é que você vai ficar absorto pela rotina, não é isso. Você só não Vai pode ficar parar. o quê, portuguesa? Não que você Já não tá vai, falando as palavrinhas. não, porque você não vai ficar absorvido ali naquela Ah, rotina tá. louca, não é isso.
É porque você não pode deixar a motivação, sabe, ir embora. Não pode, você tem que permanecer com o coração incendiado. Mesmo que você fracasse no meio do caminho, mesmo que você perca coisas, mesmo que. Cara, mantém o coração incendiado, não se distrai não e segue que vai valer a pena no final. Eu tô esperando meu canudo agora com um brasão português. Não é, olha, É, não tem mais aqui não tem beca, aqui não tem nada disso, mas tem gramado para a gente tirar foto com um diploma, com um brasão assim, eu tô na expectativa, sabe? E quero muito interessante, estar aí, quero muito estar aí nesse dia, fazer vai parte estar, dessa história. vai estar, Estaremos aí, vai se ter a Deus provisão da quiser. passagem para estar aqui. Vai, com certeza. Vou fazer um ao Tem que vivo estar, no dia. com certeza. Pri, muito obrigada. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai cair em corações, vai estimular pessoas, informações também que você está trazendo para despertar pessoas que precisam ter alguma atitude diferente, buscar informações, buscar portas dentro da universidade. Você trouxe aqui um novo leque que muita gente nem conhece, nem conhecia. Então, assim, quero te agradecer, muito obrigada por estar fechando essa série para a gente, trazendo esse saber a respeito dessa transição entre Brasil e Portugal. Tem pessoas que estão migrando para lá, né? Então, vão ter essa oportunidade. Eu vou colocar aqui na descrição para as pessoas saberem qual foi o assunto. Então, assim, muito obrigada, querida. Agora vai dormir, porque tá frio pra caramba aí, e já Muito. tá muito tarde. E só Deus para te recompensar. Obrigada, tá? Pelo seu carinho comigo sempre. Tá bom, amiga. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Bom, gente, então a gente encerrou a nossa live de hoje com a Priscila Gonçalves, graduando em enfermagem, estuda lá em Portugal, trouxe pra gente essa experiência tão legal. Então, assim, compartilha essa informação, esse vídeo aqui que vai ficar disponível no IGTV. A gente também vai disponibilizar no canal do YouTube do Amo Escrever, no Spotify Amo Escrever. E aí você pode, através dessa live, incentivar pessoas e ajudar pessoas com as informações que ela trouxe pra gente, com essas palavras aí de ânimo, tá? Gente, obrigada por estar aqui com a gente até essa hora, estar aqui com a gente até o final. Um beijo para todos vocês. Até mais.